Novos passos no mercado. O Vasco se interessa por um argentino craque de bola. Atleta que se destacou muito nesta última temporada e continua mantendo o seu futebol em alta performance em 2024. Ramon Sosa é o nome da fera, nome que o Vasco já negociou na última janela de transferências e vem mantendo contato visando a janela do meio do ano. Será que tem negócio acontecendo? A gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. Além de falar sobre chegadas, vamos trazer novidades sobre a situação do novo diretor executivo e falar também sobre o que vem acontecendo no dia a dia do Vasco da Gama. Hoje, a imprensa está liberada para acompanhar o treino no CT Moacir Barbosa. E falando em CT, tem atleta treinando separado do grupo. A gente vai falar muito sobre isso aqui neste vídeo. Um Acorda Vascão que já chega aí muito movimentado, muito agitado, com muitas novidades para você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, né, Vascão, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que tá aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, tu tá dando mole, porque é o seguinte, ó, a gente tá na meta de hoje, era ontem, não foi, então hoje chegaram a marca dos 126 mil inscritos. Sabe quantas pessoas faltam para chegar a essa marca? 25 pessoas. E você vai ser uma dessas 25, eu tenho certeza que você, como bom e velho torcedor vascaíno, não sairá desse vídeo sem deixar a sua inscrição. Ah, Lucas, mas eu não sei. Calma que eu vou te explicar. Aqui embaixo, rola aí o smartphone, a tela do seu celular para baixo, ou o seu computador. E aí vai ter uma palavrinha escrito inscreva-se. Inscreva-se. Aperta em cima dessa palavra. Vambora. Apertou? Se inscreveu? Pulou para 126 mil? Se pulou, você é inscrito 126 mil do canal. E aí você vem aqui embaixo e comente aí. Porque a gente quer muito chegar e eu tenho certeza que nesse Acorda Vascão a gente chegará. E desde já, é claro, agradeço também a todos pelo apoio. Se a gente chegou, deixa aí também nos comentários que eu vou responder o inscrito centagésimo, não sei. O inscrito número 126 mil eu responderei se colocar aí nos comentários. Além disso também, é claro, dê o seu like. Além disso, curta o conteúdo, ative o sininho de notificação e compartilhe o nosso canal. Show, Vascão! Vambora então? Vocês perceberam alguma coisa diferente aqui no canal? Acredito que sim, né? O nosso nome entrando lá no início. Agora a fonte tá diferente, tá algo mais bonitinho, tá algo mais legal. Sempre aqui a gente tentando trazer as melhores melhorias para você que curte o nosso canal. E tem muita novidade legal vindo por aí. Fique ligado, 2024 vai ser o ano do canal do Gigante. Começar falando sobre esse dia a dia de Vasco da Gama, torcedor, vambora! Porque os dias vêm sendo agitados no nosso Vasco. Infelizmente, né, a gente poderia estar aqui nessa segunda-feira abrindo o vídeo falando: o Vasco hoje se prepara para a partida que estará acontecendo nesse próximo domingo. Vasco-Flamengo na final do Campeonato Carioca. Poderia, né? Ia ser tão legal. Uma semana de tensão, uma tensão gostosa, aquele climinha de final para um jogo no Maracanã. Infelizmente não está acontecendo. E a gente se priva, a gente se limita a falar do que estará acontecendo na janela e o que vem acontecendo no dia a dia do CT. E hoje, né, o que está acontecendo está aparecendo aí nas imagens a vocês. Paulinho Paula vem diariamente focado na recuperação. Paulinho que infelizmente rompeu os ligamentos do cruzado, passou por um processo cirúrgico, vai desfalcar o Vasco por um longo período. A expectativa é que Paulinho retorne a campo apenas no mês de outubro, tanto ele quanto também o volante Jair. Paulinho vem diariamente, né, fazendo esse trabalho de recuperação, a evolução tá muito legal, o processo de evolução realmente parece ser muito mais rápido do que o esperado, mas mesmo assim ainda a expectativa de um retorno é apenas para o mês de outubro, segundo período aí apenas do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Paulinho estará à disposição do técnico Ramon Dias. Além disso, o que vem acontecendo no treino do CT Moacir Barbosa diariamente vem chamando muita atenção. É um desempenho de um jovem aí do Vasco da Gama. Um atleta que é para ficar de olho. Fala aqui de Felipe Gabriel. Felipe Gabriel, para quem não conhece, é um goleiro das categorias de base do Vasco da Gama. Um jogador que
constantemente aparece na lista de convocados para a seleção brasileira. Tem apenas 18 anos de idade, chegou a pegar a seleção brasileira sub-17, participou do Sul-Americano, era o goleiro titular, inclusive, né, da seleção brasileira no Sul-Americano sub-17, foi titular também na Copa do Mundo sub-17 que aconteceu no ano passado, um atleta que frequentemente figura aí, né, na seleção do nosso país. É, assim, o nome das categorias de base do Vasco da Gama. Hoje, nessa temporada, subiu para o Sub-20 e com o Léo Jardim na seleção brasileira, Felipe Gabriel foi chamado para frequentar a equipe profissional. E a informação que a gente tem é que o goleiro vem se destacando muito. Informações que Felipe Gabriel tem aproveitado a oportunidade de atuar entre os profissionais, está chamando a atenção do técnico Ramon Dias. Está agarrando muito. Felipe Gabriel é um goleiro jovem, de apenas 18 anos de idade, porém muito alto. Felipe Gabriel, para vocês terem noção, tem 1,96 m de altura com apenas 18 anos de idade, que fez agora nesse último mês de fevereiro. Então, é o grande nome dessa base do Vasco da Gama, vem se destacando muito na posição de goleiro e está chamando a atenção da comissão técnica. Quem, infelizmente, né, não está chamando muito a atenção são alguns jogadores que, inclusive, são crias das categorias de base do Vasco que treinam separado e ainda permanecem treinando separado, inclusive. Eu falo aqui de Rodrigo, Marlon Santos e também Julião. Esses três jogadores não treinam junto com o grupo principal. O grupo de jogadores está fora, sim, dos planos da comissão técnica de Ramon Dias e seguem treinando separado do grupo com relação aos horários. Os três jogadores aí, o volante Rodrigo, o lateral esquerdo Julião e o meia Marlon Santos. Eles treinam no CT Moacir Barbosa. O Vasco já colocou esses três atletas no mercado do futebol para serem emprestados, negociados em definitivo ou até mesmo, né, quem sabe, conseguir aí uma troca com algum outro clube, mas até o momento nenhum clube do futebol brasileiro se interessou a fundo por esses jogadores a ponto de fazer uma proposta. O Rodrigo e o Marlon chegaram sim a fazer parte do grupo desde o início do ano. Eles fizeram parte do grupo, no caso que se apresentou no CT Moacir Barbosa lá no início de janeiro. Havia uma grande expectativa para que esses atletas viajassem para o Uruguai e treinassem junto ao elenco. O Julião até viajou, porém o Marlon e o Rodrigo ficaram aqui no Rio de Janeiro com o elenco alternativo. O Rodrigo chegou a participar de algumas partidas do Campeonato Carioca. O Marlon Santos, porém, nem sequer isso participou. O Marlon Santos acabou ficando no Rio e em algumas partidas nem foi relacionado. Então é um jogador que não está mesmo nos planos, nem sequer do Vasco da Gama, o Marlon Santos. O Rodrigo até aparece, figura em algumas oportunidades, é um jogador que sempre que entra muito bem, entrou muito bem no Campeonato Carioca nesse ano quando foi necessário, mas é um jogador que, de acordo com informações, não está aí no nível hoje do que Ramon Dias pede para o elenco. Cruz Maltini e o Vasco coloca esses jogadores no mercado. Julião, Rodrigo e Marlon Santos treinam separados do grupo. Inclusive, falando em grupo, né, ontem a gente trouxe algumas informações importantes sobre esse grupo do Vasco e a possibilidade de saída de alguns jogadores, né? A gente falou sobre 5 nomes em específico: o Patrick de Luca, o Maicon, o Praxedes, o Rossi e o Serginho, lembra? A gente trouxe essa informação a vocês. E ontem o canal Na Torcida Vascaíno apurou mais a fundo a situação sobre 4 desses 5 jogadores que eu citei. No caso, Praxedes, Maicon, Rossi e De Luca. E a informação que o canal Na Torcida Vascaíno trouxe é a mesma que a gente já havia colocado à mesa ontem no Boa Noite Gigante a vocês, ou aliás, no Fala Gigante, né? Que de fato, Bruno Praxedes e Maicon são nomes de confiança para o técnico argentino, são os jogadores que hoje o Ramon conta para o grupo. O Ramon acredita na retomada de Praxedes para o time titular. A gente trouxe até as falas, né? As aspas utilizadas por Ramon após o segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, onde o Praxedes atuou, foi o titular da equipe e saiu vaiado de campo, xingado pelo torcedor vascaíno. O Maracanã vinha abaixo quando o Bruno Praxedes pegava na bola, mas Ramon fez questão de, durante a coletiva, falar que Praxedes é um jogador de apenas 21 anos de idade que tem um potencial muito grande. Então, Ramon acredita nesse jogador, Ramon acredita no Maicon, gosta da liderança do Maicon, gosta do perfil do Maicon, gosta tecnicamente do atleta. Então, conta também com o God of Zaga. Então, Bruno Praxedes e Maicon são 2 jogadores aí que Ramon, para eles, é inegociável. Para Ramon Dias, Maicon e Praxedes são 2 jogadores que não se negocia. Entretanto, diferente do zagueiro e do meio-campo, Rossi e De Luca são 2 jogadores que, de acordo com informações, estão sim no mercado. 2 jogadores que hoje a comissão técnica entende que estão no elenco, mas que, se chegar uma proposta,
vai deixar a diretoria cruzmaltina analisar com bons olhos a possibilidade de uma negociação. Treina normalmente, vão ser relacionados normalmente para os jogos. O Rossi vem sendo relacionado com certa frequência. O De Luca não participou do segundo jogo, né, contra a equipe do Nova Iguaçu, no caso, jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, e são exatamente por isso dois jogadores que estão aí no mercado. Se pintar uma oportunidade legal, vão sair. A gente até trouxe, né, a informação que o Rossi foi oferecido ao Santos. O nome do Rossi foi levado pelo seu agente ao Clube Paulista. Isso é um grande indício que, nesse momento, entende-se o próprio jogador, o próprio empresário do atleta, de que o Rossi não será utilizado. Muito provavelmente já foi sinalizado sobre isso e já procura um novo destino. A expectativa é que nessa próxima janela de transferências o Rossi possa estar de saída. Nenhum jogador é inegociável para o Vasco da Gama, mas tem uns favoritos de Ramon, e dentre esses, Praxedes e Maicon estão presentes. Concorda aí? Deixa a sua opinião, é claro, nos comentários. E se Ramon tem seus favoritos com relação ao elenco que tem em mãos, Ramon também tem os seus favoritos com relação ao mercado da bola. Que o Vasco vai ao mercado, acredito que você não duvida, né? O Vasco da Gama vai voltar ao mercado do futebol, visando, né, agora essa janela que será aberta no dia 1º e novamente visando a janela que será aberta no meio do ano. O Vasco da Gama vai trazer reforços na janela do meio do ano. Isso é fato. Isso é questão de lógica. E a informação que nós temos é que no meio do ano será o grande investimento do Vasco. O Vasco, nessa janela que será aberta no dia 1º de abril, vai investir. Vai trazer jogador. Tem como prioridade, né, o Marlon Freitas. A tal da cereja do bolo, como o próprio Ramon Dias disse em entrevista coletiva. Porém, além do Marlon Freitas, outros nomes devem chegar. Mas nomes de um investimento muito menor. Como, por exemplo, atletas que se destacaram no campeonato estadual com um clube de menor investimento. Esse é o nível de reforço que chegará nessa janela de transferências. Para a janela do meio do ano, a conversa já é outra, o assunto já é outro. Até porque há um orçamento para a janela do meio do ano e o Vasco vai utilizá-lo. Foi na janela foi na janela do meio do ano passado que veio Medel, que veio Payet, que veio Verratti, que veio, querendo ou não, Praxedes, que é um jogador considerado caro, que veio jogadores importantes, Paulinho Paula, que acabaram mudando o rumo do Vasco na temporada. Foi apenas na janela do meio do ano. E o Vasco espera fazer também essa janela muito boa nesse mês de agosto que virá pela frente. Então o Vasco guardou um orçamento. A expectativa é que no mínimo, 3 nomes cheguem no meio do ano. Um volante, um ponta e um meia. Essa é a expectativa para a comissão técnica e para o departamento de futebol. E dentre esses nomes que são analisados, temos Ramon Sosa. Esse assunto, né, que foi assunto assim principal no meio da torcida vascaína na noite de ontem, vai perdurar por esta manhã de segunda-feira. O Sosa é um atleta, e agora eu faço questão de trazer até mais detalhes da carreira do jogador, um paraguaio que iniciou a sua carreira lá no ano de 2019 no Atlético Tempertari. Após o Atlético, ele passou pelo River Plate do Paraguai e foi bem, teve bons números, 30 jogos, 4 gols e uma assistência, muito jovem ainda. Logo em seguida foi para o Olímpia, que é um dos principais clubes do futebol do Paraguai. Em 32 jogos foram 3 gols e uma assistência, números não tão bons, havia uma expectativa para que ele se destacasse. E começou logo no ano seguinte, em 2022, a vestir a camisa de um clube de menor investimento na Argentina, o Gimnasia. 42 jogos, foram 6 gols e 5 assistências. A primeira vez que, no caso, Ramon Sosa aparecia para o futebol profissional com seus 22 aninhos de idade. No ano posterior, no caso 23, o ano passado, ele foi para o Tajeres e começou a jogar bola. 35 jogos, foram 10 gols e 6 assistências. E foi com esses números que Vasco da Gama buscou na última temporada. Em dezembro do ano passado, após o término da temporada no futebol da Argentina, o Vasco, através já da figura inclusive de Alexandre Matos, foi até o Tajeres para conversar com o Andrés Fassi, presidente do Tajeres, sobre a possibilidade de uma contratação de Ramon Sosa. É um ponta esquerda, um jogador que atua hoje numa posição carente dentro do elenco do Vasco da Gama. As conversas à época não avançaram e o Vasco tinha por objetivo ficar ali naquele banho-maria para manter o contato pelo jogador. E esse vem sendo o ano de Ramon Sosa. Em 11 jogos, 4 gols, 4 assistências. Um nome que se destaca, um nome que vem sendo interesse de vários clubes, um nome que é interesse do Vasco da Gama. Ontem o jornalista Carlos Berbert apurou a situação do Sosa e confirmou que houve sim uma consulta do Vasco da Gama. Porém, até o momento, a informação que nós temos é que não houve mais nada, que parou na consulta lá do final do ano passado, ainda feita por Alexandre Matos. Hoje a tendência, pelos números, 11 jogos, 4 gols e 4 assistências, é que Sosa vista a camisa de um clube do futebol da Europa, futebol estrangeiro.
Até o Flamengo aqui no Brasil chegou a sondar a situação de Ramon Sosa, porém, devido a clubes da Premier League, clubes do futebol da Inglaterra, no caso da Premier League, do futebol italiano, do futebol espanhol, se interessar por Ramon Sosa, a expectativa é que ele acabe vestindo a camisa de um clube lá do futebol inglês. Inclusive, informações que nós tivemos é que nos últimos jogos do Talleres de Córdoba, alguns olheiros de clubes do futebol inglês estavam analisando o futebol do jogador. O empresário de Ramon Sosa hoje tem uma entrada muito boa na Inglaterra. No caso, o representante dele é Jorge Almiron. Isso automaticamente acaba facilitando essa porta de entrada para o futebol inglês. Uma pessoa do Talleres disse ao Carlos Berbert o seguinte, ó, abre aspas, se esse menino estivesse jogando na Espanha, fazendo o que ele está fazendo e com os parâmetros físicos que ele está apresentando, ele valeria entre 60 e 70 milhões de euros. O Talleres tem aí, né, essa manha de mercado, de aumentar valor, de precificar jogadores muito altos, mas é um nome que sim, nesse momento tem a grande chance de vestir a camisa de um clube da Europa. Inclusive ontem, o Andrés Fassi disse assim sobre a situação desse jogador, ó, abre aspas, Sosa não está negociando com ninguém, muitas equipes querem o jogador. No último final de semana veio um diretor esportivo de um time da Premier League. Veremos o que é melhor em julho. No momento, só pensamos no Talleres, afirmou aí, no caso, Andrés Fassi ao Fábio Torres, o jornalista do canal Na Torcida Vascaína. Então, né, Sosa aí na mira do Vasco, na mira de outros clubes do futebol europeu, principalmente do futebol inglês. Um nome que está no radar, um nome para ficar ligado. Desejo de Ramon Dias, pedido pessoal do técnico argentino. Essa relação Argentina-Paraguai, Ramon com os paraguaios é forte, né? Ramon gosta desses jogadores assim, não à toa hoje a gente vê no elenco o Rojas, que é paraguaio, o Medel, que é chileno, essa equipe que habla. Hoje temos um Vasco da Gama que habla e quem sabe a partir aí de julho a gente possa ter um Vasco que hable ainda mais com a chegada também de Ramon Sosa. Bom nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta segunda-feira. E é claro, né, Vascaíno, voltaremos já com Fala Gigante e contaremos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like no vídeo. Compartilhe aí o nosso conteúdo, porque contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Porque vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.